Vamos ver a Galãs Feios detonando o... Aliás, antes de falar de Galãs Feios, minha solidariedade à minha amiga Veridiana e aos familiares do advogado Luiz Fernando Pacheco, ex-defensor de José Genuíno, encontrado morto no centro de São Paulo, um grande advogado, um combatente e fundador do grupo Prerrogativas. Conheci o Pacheco, sou amigo da Veridiana é ex-mulher dele, e meus pêsames aos amigos, todo mundo junto, inclusive o Marco Aurélio de Carvalho, que é o coordenador do Prerrogativas, com quem eu conversei ontem. Vamos lá então, gente. Galãs Feios falando dos donos de bares chiques detonam o Tarcísio por conta do metanol. Vamos lá. Vamos lá, Bezi, vamos falar do primeiro desdobramento com o famoso da adulteração de bebidas, velho. Já aconteceu, não ia demorar muito mesmo para acontecer. Aconteceu com o rapper Hungria, que é muito famoso, principalmente em Brasília, tem 12 milhões de seguidores nas redes sociais. Ele adquiriu, né, bebidas que foram adulteradas e está fazendo hemodiálise, passando por tratamento com etanol, que é o antídoto ao metanol. O antídoto ao metanol é o etanol. Está fazendo aqui tratamento com hemodiálise Hungria. O rapper Hungria passará por sessões de hemodiálise e também foi submetido a um tratamento com etanol. As informações foram confirmadas ao Splash pela assessoria de imprensa do artista. Tá aqui, ó. O cantor Hungria permanece em acompanhamento médico no Hospital Death Star, em Brasília. Por precaução, ele será submetido a sessões de hemodiálise e já está recebendo tratamento adequado com etanol, conforme indicação médica, informou a equipe de Hungria em atualização de comunicado. A reportagem questionou a assessoria de imprensa do Hospital Death Star sobre o tratamento. A reportagem será atualizada caso comentem sobre os procedimentos. Leandro Hungria, irmão do músico, disse que ele está lúcido e tranquilo, vai se alimentar, já está tranquilo, está sentado, já está lúcido, está falando com todo mundo. Segundo ele, Hungria está passando por uma hemodiálise de 4 horas e deve tomar outros medicamentos após o procedimento. Ele está na UTI porque precisa de um aparato melhor, precisa de aparelhos melhores, de um cuidado mais intensivo devido à suspeita de intoxicação. Leandro afirma ainda que a ingestão de metanol é uma hipótese que ainda não foi confirmada. Ele tirou sangue para fazer a constatação ou não de ingestão de metanol. O laudo desse exame só fica pronto daqui 7 dias, então é uma suposição. Em nenhum momento dissemos que a causa dele estar internado foi a ingestão de metanol. Entendo o caso, o músico apresenta quadro de cefaleia, náusea, vômito, turvação visual e acidose metabólica. Os sintomas apareceram após ele consumir vodka na casa de um amigo em Brasília. Então tá aqui, ó. Foi iniciado o tratamento especializado. No momento, o paciente está em investigação da etiologia do quadro. A equipe do cantor também anunciou o adiamento de shows por orientação médica e com o objetivo de preservar sua saúde. Os shows previstos para este final de semana serão remarcados. O artista permanece em acompanhamento e já está fora de risco iminente. O Gustavo Hungria, conhecido também como Hungria Hip Hop, começou a viralizar na internet aos 14 anos. Até entrevistei ele quando estava na Record, com mais de 12 milhões de seguidores no Instagram. O músico soma vários hits nacionais aí e é bem conhecido ali na região de Brasília, né, cara? Tem até um vídeo aqui que o Léo Dias encontrou do Hungria comprando uma adega em Vicente Pires, tá? E a adega aqui que ele comprou é aquele tipo de adega que parece cela de prisão, que vocês estão ligados aí, em todo o Brasil já tem, né? Puta merda. Tá aí, ó, momento... O que é engraçado é o Hungria indo, sei lá, com uma Ferrari numa adega como essa, cara. Acho que é uma Ferrari, né? Ah, deve ser uma Lamborghini, uma Ferrari. Eu não manjo muito, assim, de carro, assim, de longe, mas deve ser. E, cara, tem uma entrevista do teu amigo, Giba Mendola. Gilberto Almeida, estive na casa dele sexta-feira, fiquei até as 3 da manhã, Helder. Uma coisa que eu não fazia desde os meus 15 anos de idade, ficar na casa de um amigo até as 3 da manhã, bebendo, não sabia do metal. Ele tem uma coleção assim de bebidas gigantesca que ele recebe, ele ganha tudo, e ficamos ouvindo música e conversando, eu, Giba Amendo e Alexandre Duarte. Vamos ver a entrevista do Giba aqui? Vamos. Né, que é importante, né, falar que tá aí.
A lista do Giba com o Cairê Aoas, que é dono da fábrica de bares, grupo que controla 13 estabelecimentos em São Paulo, entre eles Bar Brahma, Bar dos Arcos, Riviera, Blue Note, Bar Léo, Notier, Café Girondino e outros. Ele conversou com a coluna Paladar, né? O Giba Mendola escreve na coluna Paladar, sobre os impactos dos casos de contaminação de bebidas alteradas no setor. Ele diz: estamos preocupados com o fim de semana, a falta de clareza nas informações, Bom dia, Jani. desespero generalizado. As pessoas estão com medo. Vamos ver aqui, então, o Cairê Aoas falando. Deixa eu só recarregar. O contato com a notícia das intoxicações chegou para você especificamente e para o Fábrica? Não é a primeira vez que isso, infelizmente, acontece, né? Então, no primeiro momento, quando a gente, pelo menos a gente ficou sabendo do que aconteceu, a gente ainda não conseguia entender ali no final da semana passada qual que seria a dimensão desse problema, né, dessa adulteração de bebida, o impacto, e aí ao longo do começo da semana isso foi se mostrando uma coisa mais grave. Do nosso lado, assim, o que a gente fez no primeiro momento foi tranquilizar a nossa equipe, né, porque acho que é uma coisa que é tão óbvia ter que comprar produto homologado, produto de qualidade, que a gente nunca se preocupa em falar isso para as pessoas, né, mas aí quando se faz necessário, a primeira coisa que a gente fez foi reunir as equipes aqui, criar um canal de comunicação com toda a liderança, a equipe de serviço, a equipe de bar, para eles terem essa tranquilidade, essa certeza, para daí eles também poderem se comunicar com os nossos clientes que estão vindo nas casas e da procedência dos nossos produtos, né? A gente, até por ter contrato com indústria, a gente compra exclusivamente de fornecedores homologados, né? Ou indicados pela indústria. O que acontece muitas vezes, alguns bares, donos de estabelecimentos, de adegas, de restaurantes, compram produtos que são mais baratos, achando que não são produtos falsos, mas que são produtos que têm ali alguma fuga fiscal, né, que não passam ali, enfim. Esse é o entendimento desses caras quando eles compram esses produtos sabidamente mais barato. Não tem mágica, né? Quando você compra um produto homologado, ele é mais caro. Quando você compra um produto num fornecedor um pouco mais informal ali, as pessoas acham que estão pagando um produto porque ele é um produto contrabandeado, é um produto que não pagou imposto, mas eles acham que é um produto original, né? E aí o que acontece no meio disso é, obviamente, o crime aí se aproveitando dessa brecha para fazer esse tipo de falsificação. Eu acho que o maior problema hoje é a falta de clareza na informação. Cria um senso de desespero generalizado, e aí você começa aqueles grupos de WhatsApp das pessoas falando: não sai nem para comer, não sai nem para beber, não sai para nada, fica em casa. E aí começa um pânico, né? Então a gente não sabe o tamanho que isso vai ter, qual que é o reflexo, o impacto que vai ter no movimento das casas nesse final de semana, até as coisas se esclarecerem. Quando eu falo se esclarecer, quando que o governo, né, quando que a polícia, quando que as investigações vão deixar isso um pouco mais definidos, assim, qual que é a origem do produto, a gente pegou quem estava fabricando, eram tantos litros, a gente já conseguiu confiscar, está mapeado, tais lugares compraram, pronto, o problema está controlado. Acho que o problema existe, ele precisa ser controlado e comunicado para as pessoas qual que é o começo e o fim dessa história. O que faz a gente poder ter confiança nas tuas casas? Primeiro, a procedência da mercadoria, né? A compra de mercadoria de procedência garantida, homologada pela indústria, e um processo recorrente de auditoria. Ninguém quer deixar de sair com os amigos, de beber, de comer, mas acho que é natural essa escolha, né? E aí que as pessoas possam ir em lugares que se sintam seguras, que conheçam quem está por trás, e esperando que isso rapidamente seja solucionado e esclarecido, né? Aí, Bessi, você vê ele dizendo o seguinte: tem muito restaurante que compra sem nota fiscal, sem saber procedência. Então você tem um outro problema. Você tem um problema lá de saber quem é que está falsificando. Ponto. Quem é que está falsificando? Vai ter que descobrir quem é que está falsificando e como isso se tornou um problema desse tamanho dentro do estado de São Paulo e atingindo outros estados também. Acabamos de ver aí o caso do Hungria. Tivemos 3 casos lá em Pernambuco. Tem aí um problema de sonegação, de receptação e de não ter o cuidado com aquilo que você está servindo para o cliente. Sempre houve, sempre, não é um problema recente. Sempre houve troca de rótulo por bebida mais barato e tal. Mas agora que isso está gerando, né, problemas de saúde e até levando as pessoas ao óbito, a gente tem aqui
um pepino para destacar, e não é aquele pepino que estava dentro da bebida que vocês comentaram aí, que vocês acharam estranho, é um pepinaço na mão das autoridades, porque além da falta de fiscalização e de investigação em relação a essas destilarias clandestinas, também temos uma outra situação que é em relação aos bares, que estão comprando essas bebidas que não têm procedência na porta, sem nota fiscal e servindo para os clientes, cara. Contratando um risco para eles e para os clientes que estão morrendo, tendo sequelas e parando no hospital por consumo de destilado. Essa é a situação do paulista que não pode ir hoje em dia nem tomar uma caipirinha em paz. Tem duas coisas aí, né, Helder? Primeiro, teve um desmonte aí, né, do Cicobi, que abriu caminho aí para explosão de bebidas falsificadas no governo Temer, tá? Que era um método de fiscalizar essas bebidas. E tem um outro problema, que é o nosso governador, infelizmente, o Tarcísio de Freitas, que está mais preocupado em dar anistia para vagabundo, bandido, criminoso. Em vez de montar um gabinete de crise, em vez de falar para a população, acalmar a população, dar os nomes daquilo que vai estar importante, não vai em tal lugar, não compra em tal lugar, estamos verificando tudo. O que o Tarcísio está fazendo? Nada. O Tarcísio só aparece para dar martelada na B3, para vender o Estado e para tentar livrar vagabundo da cadeia. Para falar alguma coisa sobre a adulteração de bebida, de gasolina, né? As ligações do crime organizado com isso. Não tem crime organizado. Ele já falou que não tem crime organizado. Como ele sabe, eu não sei, porque está tendo aí investigação. Ainda tem muita investigação para dar. Mas a gente tem um governador frouxo, um governador vendido aos empresários, para falar só isso, tá? Para não ter problema, vendido aos empresários, né? Que trabalha para os empresários, para os grandes aqui de São Paulo, que está em silêncio. Está em silêncio. Quem tem que falar são gente de cooperativa, de sindicato, das organizações, tal. Mas a gente não tem uma palavra oficial do que está acontecendo. E para a situação chegar a esse nível de problema, Bezi, você tem muita negligência do governo estadual, sim, tem negligência da vigilância sanitária, tem negligência das polícias. Os laboratórios clandestinos estão montados em todos os cantos do estado, ninguém sabe de nada. Essas bebidas sendo distribuídas nos bares, os bares vendendo bebidas adulteradas, ninguém sabe de nada. Se for fazer uma investigação séria nisso daí, vai descobrir que tem muita gente recebendo grana por fora, tendo a mão molhada com dinheiro para ficar caladinha, porque não é fácil você criar um esquema como esse, nessa magnitude, e ninguém saber de nada, nenhuma instituição saber de nada. Ah, mas não tem crime organizado no meio. Pode não ter o PCC, mas os caras criaram uma rede de crime bem organizadinha, porque elas estão se infiltrando de adega da periferia, distribuidora de bebida e chegando em bar nos Jardins. Não é pouca coisa, não. É isso aí. Esperamos aí cenas dos próximos capítulos, infelizmente, que não devem ser cenas muito bonitas, tá? Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com
com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.